Leitura bíblica para nossa reflexão, Romanos, capítulo de número 3, versículos 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Hoje nós vamos pensar nesse texto a partir de uma frase: só Deus resolve. Só o Senhor mesmo para resolver o problema do pecado. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir o desenho do Pica-Pau. E naquela época eu achava que ele era bonzinho e que só os outros personagens eram maus. Aí, crescendo, percebi que ele não era tão bonzinho assim. E que os outros personagens, não só eles, são maus ou fazem coisas más. O problema é que às vezes a gente cresce e continua pensando que alguns personagens da vida são do bem, enquanto outros personagens são do mal. E quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de classificar as pessoas, como se algumas fossem sempre boas e outras fossem sempre más. E quando nós classificamos as pessoas desse jeito, nós acabamos negando aquilo que o Evangelho nos ensina, nas palavras aqui de Paulo. Todos pecaram. Eu e você somos pecadores e precisamos da graça de Deus que se manifesta salvadora a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Para que isso possa ficar mais claro, Paulo, nos versículos que lemos, esclarece duas questões, e é nisso que nós vamos pensar agora. Primeira questão: o problema do pecado. Nos tempos bíblicos, havia uma severa distinção entre judeus e gentios. De um lado, os gentios consideravam os judeus como religiosos fanáticos arrogantes. De outro, os judeus consideravam os gentios como idólatras imundos, como pessoas que não tinham nenhum apreço pelas questões da fé relacionada ao Deus de Israel. Nestas definições, os dois estavam certos. Agora, ocorre que Paulo, naquilo que está explicando aos cristãos da cidade de Roma, esclarece que entre judeus e gentios, pelo Evangelho, não há uma diferença. Não há uma diferença significativa, não há uma diferença que possa fazer alguém se apresentar diante de Deus, podendo apresentar alguma vantagem, podendo apresentar a si mesmo como fiador de uma passagem para a eternidade. Nas palavras de Paulo, todos pecaram, mas não são apenas as palavras de Paulo que nos ensinam assim. Do Antigo ao final do Novo Testamento, a Bíblia toda trata de ensinar que o ser humano pecou, que o ser humano é pecador, que o ser humano desagradou a Deus, que o ser humano deixou de seguir a vontade de Deus para seguir a sua própria vontade, para seguir os seus instintos, para seguir os seus desejos. Então, não importa se é gentio ou se é judeu, na referência que Paulo está fazendo no texto aqui, o importante é que todos pecaram e todos carecem, estão carentes da graça de Deus, da glória de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Religiosos ou ateus, zelosos ou ausentes, fiéis ou idólatras. Na verdade, são todos pecadores que não têm do que se vangloriar diante do Senhor. Mas, pela graça maravilhosa do Senhor, Paulo está aqui na apresentação do Evangelho não tratando apenas do problema, mas também apresentando a solução de Deus para o problema do pecado. Deus demonstrou a sua providência através da encarnação do Filho, o Verbo de Deus que vem e assume a forma de servo e através do seu sacrifício, daquilo que ele fez na cruz,
vai então redimir os nossos pecados, ou seja, pagar o preço pelos pecados de todos aqueles que nele creem, que nele confiam. Antes de sua conversão, o apóstolo Paulo pensava que para estar diante de Deus e para permanecer diante de Deus na eternidade, a pessoa deveria conservar reto o seu caminho e ilibada a sua conduta. Mas depois que ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele percebe então que Deus declara o ser humano que crê em Cristo justo já no início da caminhada e não no final. Deus declara aquele que crê como sendo justo na conversão, a partir daquele momento que nós chamamos de novo nascimento, e não apenas depois da morte. Todos aqueles que creem em Cristo e estão com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, já não estão mais carregando o peso do seu pecado, o peso da sua culpa, mas estão desde o momento em que creem, justificados e com pleno acesso ao Pai, com pleno acesso ao reino de Deus, porque o reino de Deus está no meio de nós, como disse Jesus. Da mesma forma como os escravos eram comprados pelos seus senhores e a eles pertenciam, nós cristãos fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo e a ele pertencemos. Judeus, gentios, brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade, de qualquer outra origem, de qualquer raça, de qualquer sexo, nós pertencemos àquele que derramou o seu precioso sangue para cobrir a multidão dos nossos pecados. Concluindo, irmãs e irmãos, pensar que só o Pica-Pau é bom e que todos os outros personagens são ruins é olhar o desenho com os olhos da infância. Olhar para a vida e pensar que algumas pessoas são melhores do que outras é deixar de perceber a graça de Deus que nos leva ao crescimento espiritual necessário para reconhecer que todos nós somos pecadores. Há alguns dias li um verdadeiro desabafo a respeito de pessoas tóxicas e se dizia como um conselho para que, na medida do possível, nós fiquemos longe de pessoas tóxicas. O problema é que todos nós podemos ser tóxicos, porque todos nós somos pecadores, porque todos erramos e igualmente precisamos da graça de Deus em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho e a mensagem da ceia do Senhor que celebramos em comunhão com Cristo vivo é a mensagem daquele que vem a nós na condição de pecadores em que estamos e vem para nos servir, que nos encontra na condição de perdido em que estávamos e encontrando-nos, nos faz filhos de Deus. Que o nosso coração esteja cheio de alegria, porque o problema do pecado só Deus resolve. Vamos orar? Senhor, a Tua graça é maravilhosa e a Tua graça traz paz ao nosso coração quando nós pensamos na nossa condição de pecadores, que todos somos, mas ainda assim percebemos o Teu amor incondicional direcionado a todos nós. Nesta comunhão preciosa que temos contigo, e agora nesta comunhão preciosa que também temos uns com os outros, celebrando esta ceia que é uma só, nós Te louvamos, porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm se renovado sobre nós, e assim conhecemos o Senhor, conhecemos o Teu amor, e conhecemos, Pai, a Tua providência, que resolve o problema do nosso pecado. Louvado seja o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.